Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço, está quase chegando a 639 mil, está pertinho, mas aos 638 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica propositiva, na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da Constituição e contra o nazifascismo bolsonarista. Nesse espaço, indique o canal para uma amiga, um amigo. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também, né, deixa eu até adentrar aqui o canal, nós estamos agora com uma série de entrevistas que estão programando essa semana, né? E além das que nós temos mais de 150 entrevistas no canal, insisto, uma verdadeira universidade aberta, né? Lembro que nós criamos o clube de membros, é muito legal, cliquem lá, tem todas as informações, tenho certeza que vocês vão gostar, é muito interessante, e é um material exclusivo que nós gravamos e vamos alimentando o clube de membros. Clique que tem todas as informações. Lembro também que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônioVilla Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursosdovilla.com.br. Lá tem todos os cursos que nós estamos oferecendo. História política das Constituições brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br. E sempre, antes que eu me esqueça, também, aí já numa outra perspectiva, uma coisa mais legal, bacana, né, que envolve a vida, as artes, etc. Vocês vão gostar muito lá do Instagram da minha mulher, que é muito fácil, lá, @Letícia de Castro Villa Oficial. Dá uma entrada lá, vocês vão certamente gostar. Bem, hoje é complicado, claro, a fala do Bolsonaro na ONU, né? Desastrosa, registre-se, e vai ser o cerne da nossa conversa, e a CPI da pandemia. No caso da CPI da pandemia, eu queria começar pela CPI da pandemia, foi lamentável o episódio do senhor Wagner Rosário. Faz parte da malta da caterva bolsonarista. Quem é da caterva bolsonarista? É machista, é misógino, é racista, é antissemita, é antidemocrático, namora com o nazifascismo. Eles fazem parte desse mundo, né, que está aí no Brasil, que sempre existiu, eu insisto em lembrar, mas eles estavam nas bordas, não estavam no centro do poder político. O nazifascismo bolsonarista trouxe essa caterva para o aparelho de Estado e deu poder. O cidadão foi chamado até de moleque, por um dos senadores, fez um depoimento mentiroso, um verdadeiro absurdo que nós assistimos na sessão da CPI. Os senadores foram muito firmes, estão de parabéns, o presidente, vice-presidente, relator, né? E terminou num momento muito triste, ele fazendo uma agressão à a brilhante senadora Simone Tebet, né? Dizendo que ela estava descontrolada, e ela não estava absolutamente descontrolada. É um mecanismo machista mais que conhecido, digno dos nazifascistas bolsonaristas, né? De quando não consegue estabelecer um diálogo em pé de igualdade com as mulheres, porque eles são nazifascistas. Para ele, as mulheres é para ficar em casa, não tem valor algum. Como o Bolsonaro fala, o criminoso mor, né, do Brasil. E esse cidadão, esse moleque, como um dos senadores se referiu a ele, apontou para a senadora Simone que ele não conseguia responder as questões que ela estava colocando, porque ele era conivente com toda essa maracutaia que ocorreu no Ministério da Saúde, de acordo com os senadores, né, chamou ela descontrolada. Aí houve um suspenderam a sessão, depois a sessão foi encerrada, ele vai ser investigado, esse indivíduo, esse elemento tal. Mas a CPI continua avançando, está de parabéns pelo belíssimo trabalho, que é a CPI mais importante do século XXI, tem insistido nisso e os fatos demonstram. Então, vamos lembrar um outro fato, a senhora Ana Vale, que é a segunda mulher do Bolsonaro, uma cidadã, uma mulher fantástica. Em nome de Jesus, Deus no comando. Rio das Pedras, miliciano, bombeiro, mas Deus no comando, tal. Ali é o Asmodeu que está no comando. Ela resolveu também, ela quer ter o seu segundinho de glória, resolveu atacar a CPI, falou, é a CPI do Lula, tal. Essa senhora que teve o sigilo quebrado, especialmente de 2005 até 2021, mas entre 2005 e 2008 é fundamental. E por quê? Porque ela ainda estava casada com o Bolsonaro, e ali certamente vai ser encontrada questões da rachadinha, como eles faziam, porque ela era gerente da organização criminosa chefiada pelo seu então marido, Jair Bolsonaro, né? Lembro também
que é uma outra coisa importante, lá em Nova York, agora já passando para Nova York, o Queiroga, que pessoa educada, fina, um gentleman, parece o Dr. Jatene, quase igual ao Dr. Jatene. Que educação que tem Queiroga, se o Dr. Jatene soubesse que teria um dia como ministro de um Queiroga da vida, né? Fez assim, coisa, que vergonha, né? Para as pessoas que estavam lá, vaiando, se manifestando dentro da civilidade, né? Tem que protestar mesmo, ele é um genocida, é um assassino, Bolsonaro, e ele serve ao genocídio, ele serve ao assassino, e mostrou um gesto, mostrou quem é. Não precisa nem avançar mais. Mostrou quem é. Queiroga é isso. Os nazifascistas bolsonaristas são assim. Né? Então, o que o Wagner Rosário fez aqui e que o Queiroga fez em Nova York estabelece um diálogo dentro do corpo nazifascista da malta criminosa que está no Palácio do Planalto, chefiada por um genocida, um psicopata chamado Jair Bolsonaro. Então, perceba que não são fatos soltos. Não, você interliga esses fatos e aí chega o quê? Chega aquilo que nós sempre dissemos. Né? Nós temos hoje no Brasil uma anomalia, produto de um processo histórico, registre-se, e as lives anteriores e tantas entrevistas fornecem exemplos para que vocês possam entender esse processo histórico, além dos cursos que eu já citei anteriormente. Então, temos essa anomalia, mas que a Constituição dá todos os instrumentos para resolver essa questão, e temos, como eu insisto, a questão do impeachment. A viagem foi um desastre. Se ela era para servir para mostrar um outro Bolsonaro, deu tudo errado. E vou voltar daqui a pouquinho a essa questão, né? Vamos ao pronunciamento dele, né? Brevíssimo e incrível. Eu assisti depois o do Biden. Parecia dois mundos radicalmente distintos. O Biden com tranquilidade, falando, com calma, conversando, né? Enquanto isso, o Bolsonaro assim. Porque o TP estava aqui, o outro TP é o teleprompter, outro aqui, ele assim. E ele lê com muita dificuldade. E a gente até, em outros tempos, sentiria a dor dele. Ele é um aluno de Fundamental 1. Olha, no Fundamental 1, que era o antigo primário, grosso modo, os meus colegas, no terceiro ano primário, liam melhor do que o Bolsonaro, com essa idade provecta já que tem. Não consegue sequer ler. Eu sei que ele tem problemas cognitivos, né? Tudo isso, um universo de 500 palavras. E eu acertei mais uma vez, né? Assim como o Guedes. Lembra quando chamava Paulo Guedes de gênio e eu dizia que era um falastrão? É incrível como o Bolsonaro é medíocre, e a figura é medíocre, e as pessoas que o cercam. Aquele pessoal comendo pizza na rua, só faltava sentar na sarjeta e fazer assim. Só faltou isso. É um pessoal baixo, marginal, né? Que vergonha para nós, humilhando o nosso país, né? Que vergonha! E tem gente ainda que apoia esse criminoso. E alguns do andar de cima, como diria Hélio Gaspar, usando uma expressão dele, né? Que acham, não, que, puxa vida, ele é uma grande pessoa, é um mito que humilhou o Brasil hoje na ONU. E de que forma? Vamos lá, então, rapidamente, né? O mito começou atacando a imprensa nacional e internacional, né? Dizendo que ia apresentar um Brasil diferente, ou seja, era tudo mentira, de acordo com o criminoso genocida Bolsonaro, o homem que tem as mãos sujas de sangue de 600 mil óbitos, e ele matou sim, deputada, ele matou sim. E a senhora sabe, não vamos tergiversar, não. Ele matou, ele é um assassino, né? A gente não pode ter qualquer... Quer dizer, se fosse o Lula, seria diferente? Quer dizer que assim, quando é o PT, é de um jeito, quando é o Bolsonaro é do outro. Não, não, não. Nesse canal nós temos princípios republicanos, ética, moral, respeito à coisa pública, independe de que pessoa, de que partido. Isso é importante. Então, o Brasil diferente que ele apresenta, que Brasil, né? E aí começou, né? Falou que era um Brasil sem corrupção. Os escândalos só da vacina, sem falar de outros, dos computadores do Ministério da Educação. Vamos falar da vacina que levou à morte de milhares de brasileiros. A central de corrupção que ele instalou no Ministério da Saúde com oficiais militares vendidos que estavam lá e a CPI comprovou corrupção. E ele assistindo e dizendo que não tem corrupção. E lendo sempre com enorme dificuldade, Aí ele resolveu colocar Deus, porque tem que enfiar Deus. É incrível como esses corruptos colocam Deus. Lembra do mensalão do DEM em Brasília? Aquela oração, obrigado, Jesus, pela propina que nós recebemos. É igualzinho o Bolsonaro. Como eles maculam o cristianismo. Na verdade, são elementos demoníacos, junto com os pastores, não são o conjunto dos pastores. Me refiro ao mala,
grande Mala, né? Quero ver o que o Mala vai achar desse pronunciamento maravilhoso, fantástico do Bolsonaro. Ele disse que acreditava em Deus e que respeitava a Constituição. Duas mentiras, como sabemos. E aí começou a dissertar, parece que o Bananinha que teria colocado essa passagem, o Bananinha, o Dudu Bananinha, é inacreditável, o Dudu. E o Dudu Bananinha, eles colocaram essa passagem dizendo que o Brasil, antes dele chegar ao poder, o Bolsonaro estava à beira do socialismo. Que socialismo? O Temer, Gedel, Moreira Franco, vulgo Gatangorá, Rocha Loures, quem? A Dilma. A Dilma, que era aliada da Igreja Universal, ou melhor, a Igreja Universal aliada a Dilma, ou as duas coisas. Sim, lembra-se que o ministro da Pesca da Dilma, quem era? Crivella, que ninguém fala do Crivella, hein? O governo da África do Sul até hoje não respondeu. Deixa, vamos passar. E nem vai responder, porque o governo da África do Sul não quer ser humilhado e ter um embaixador, né, como o Marcelo Crivella, de um país que é dos BRICS. Não vai aceitar. Está na cara, está na cara. E não precisa dizer não no meio diplomático. Mas vamos lá, para não perder o fio da meada. A Dilma era com o Centrão é socialista, tudo aquilo que estava com o governo Lula também é socialista, todos aqueles ministros, o Gedel foi ministro do Lula. Ou vocês esqueceram? Eu não. Quer dizer que o Gedel era socialista, mas o que ele fala? O que ele entende por socialismo? O que é socialismo? Ele nem sabe o conceito básico, nem o Bananinha, e nem supostos alguns que querem dar um verniz intelectual ao bolsonarismo não tem nada, porque são tão medíocres ou piores do que o Bolsonaro, porque eu apoio em troca de dinheiro. E vocês sabem de quem a gente está falando. Então, ele falou que estava à beira do socialismo. Eu falei, caramba, que socialismo é esse? Aonde? Onde tinha socialismo? Onde estavam socializados os meios de produção? E vamos em frente. Aí ele começa a falar que é um novo Brasil. Primeiro já tinha dito num Brasil diferente, um novo Brasil, e que a credibilidade foi recuperada. A questão é, aí começou a falar um pouco de economia. Pelo tom dele, muito breve, por sinal, falando de economia, assustou todos os investidores. Quem é que vai colocar um centavo no Brasil, tendo um presidente falando aquelas bobagens, e pior é a segunda parte do discurso. E ele apresentou o Brasil que não existe, e ninguém é bobo. Ele pensa que é igual a sua militância nazifascista fanática. Não, ele está falando para os investidores que estão acompanhando o que está ocorrendo no Brasil e que não vão pôr um centavo quando um presidente defende a guerra civil, defende o golpe militar, defende ditadura. Você acha que eles vão pôr um centavo? Então, ele apresentou, naquele momento do seu breve pronunciamento, o Brasil que não existe. Falou lá depois do agronegócio, falou... E aí, e isso que me irrita um pouco, quando presidentes do Brasil vão falar na Assembleia Geral da ONU, que eles dão recado para o público interno numa Assembleia para o mundo. Há uma contradição, porque ele começa a falar de particularidades da nossa vida interna que não interessa nada ao mundo. O que você, quando vai a uma Assembleia Geral da ONU, você tem que discutir princípios, grandes questões, ou se for recortar questões regionais, por exemplo, da América do Sul. Não. Você começa a discutir questões particulares, e aí é patético, porque quem está ouvindo não tem a mínima ideia do que se trata. A mínima ideia do que se trata. Isso não é a primeira vez, mas no caso do Bolsonaro é mais arraigado porque ele não consegue ter uma visão do entendimento do mundo, né? Aí ele começou a falar da legislação ambiental, e falou que tudo que ele faz é um exemplo para o mundo, falou da questão da energia, né? E aí começou a se desviar para ali, aí entra, não tem nexo o discurso, liberdade de culto. O que tem a ver liberdade de culto? Naquele momento o discurso não cabia, né? Liberdade de expressão, aí salta para a questão indígena, né? Fala da França, que o território das comunidades indígenas corresponde à França, mais à Alemanha, né? E aí diz que os indígenas querem trabalhar. A mediocridade intelectual do Bolsonaro e da sua assessoria é tão grande como se os índios não trabalhassem, fossem vagabundos, vivessem no ócio. Não, eles trabalham. Quem não trabalha é o Bolsonaro. Quem não trabalha é o Bolsonaro. Esse, basta ver a agenda dele, ele não trabalha. Então, ele tem a noção de que os índios não trabalham, não. Ele acha que o mundo é a sua imagem e semelhança, que ninguém trabalha, não. Os brasileiros trabalham muito. E os indígenas, como brasileiros, trabalham muito. Quem não trabalha és tu, Bolsonaro. Então, aí, quando falou isso, eu falei, meu Deus do céu, agora a coisa ficou complicada. Aí passou dizendo que o Brasil recebe imigrantes, fez referência à questão da Venezuela, falou que a Venezuela é uma ditadura, e falou do Afeganistão e não disse que era uma ditadura.
Não sei se ele tem simpatia com o Talibã, só para fazer um registro. E não entende que o Conselho de Segurança é formado por 15 países, 5 membros permanentes e 10 rotativos. E o Brasil, diversas vezes, fez parte como membro rotativo, inúmeras vezes, e agora voltou a ser, porque também é uma questão regional. Né? Ele achou que aquilo era uma espécie de apoio ao seu governo. Não, aquilo faz parte da forma de organização do Conselho de Segurança. Haja ignorância, haja ignorância. E aí é o momento mais crítico do seu brevíssimo pronunciamento, e que deixou o Brasil muito mal. O Brasil, ele ninguém dá importância. O Brasil, o nosso país, o nosso país. E isso vai criar mais dificuldades ao Brasil, a brasileiros que queiram circular pelo exterior, e macula ainda mais a imagem do Brasil. O Brasil é um estado pária. Quando um presidente fala, o que eu vou relatar brevemente, só pode estar absolutamente isolado da comunidade internacional. Ele disse, que voltou a mentir, dizer que na pandemia ele não pôde agir porque estava de mãos amarradas pelos prefeitos e governadores. Mentira, né? O STF deliberou a questão tudo isso, explicando qual era a tarefa dos municípios, dos estados, municípios, federal e da União, que havia uma concorrência, que não havia nenhum problema. Não, ele disse que estavam de mãos atadas. Então, já mentindo, assim como já tinha mentido a primeira parte, nessa parte mais crucial do discurso, mentiu. Né? Aí disse que deu um auxílio emergencial de $600. Eu queria saber aonde e para quem. Só se foi para a Caterva, para a turma dele, porque nós desconhecemos esse auxílio de $600. Quando entrou na questão da vacina, e foi muito duro, porque eu imagino os familiares, né, o que sentiram aqueles que tiveram a morte dos seus entes queridos, 600 mil, né? O que sentiram naquele momento? Ele começou a desqualificar a vacina e, em certo momento, eles falam todos os que escolheram ser vacinados, não é uma escolha individual, é uma política de saúde pública, de interesse coletivo. Interesse coletivo. Isso foi terrível quando ele disse. Né? E depois ele se manifestou contra a obrigatoriedade da vacina. É inacreditável quanto todos os governos estão lutando para que as suas populações se vacinem, para impedir a circulação de vírus, senão nós vamos ficar de eterno com isso. Não vamos resolver nunca isso. Ou seja, ele voltou a ser o negacionista que ele sempre foi. E nós insistimos que ele sempre foi. Alguém que conspira, um genocida. Ele mostrou que ele é negacionista e genocida, e para o mundo inteiro. Portanto, não há dúvida. Não há dúvida. Se alguém tinha alguma dúvida, e sempre tem os ingênuos de plantão, ele deixou claro o que ele é. Aí ele aí ele chegou ao limite. Foi falar do tratamento precoce, inacreditável, do tratamento precoce, inacreditável. Né? E aí falou do caso pessoal dele, que ele tomou os remédios lá, a famosa cloroquina e ivermectina, e se curou. É inacreditável, isso é tudo mentira, inclusive que ninguém o examinou. Ninguém o examinou, para você ver, inclusive, se ele já não foi vacinado. Inclusive, para não saber se o criminoso Bolsonaro não foi vacinado. Né? Vamos só relembrar. E aí começou a falar em off-label, ele gosta de falar off-label, ele imagina que é um whisky, ele não tem a mínima ideia do que consiste. A ignorância é tão grande. Né? E aí ele não entende como é que o mundo e a imprensa e a ciência não é a favor do Tratkov, o tratamento precoce, o chamado, entre aspas, tratamento precoce. O mundo inteiro já comprovou que isso não serve para nada. Ou seja, ele está dentro da concepção daquele grupo genocida que assessorava o Ministério da Saúde e que é responsável pela morte de 600 mil brasileiros, do qual ele é o chefe. Ao conestar tudo isso na ONU, não há qualquer dúvida que ele é o chefe do gabinete paralelo. Tinha lá depois o Pazuello, tinha aqueles médicos que são iguaizinhos médicos nazistas, iguaizinhos que fizeram experimentos pseudocientíficos e mataram dezenas de brasileiros. Né? O caso de Manaus é o mais evidente, mas não só lá, vale destacar. Né? E aí... E quando ele falou que não entendia, todo mundo ficou atônito. A imprensa internacional está atônita com o Brasil. Aí ele passou para dar o fecho com o 7 de setembro. E aí mentiu mais uma vez o criminoso. Porque o que ele falou, né? Ele disse que o 7 de setembro foi a maior manifestação da história. Mentiu, porque não foi. E nós já sabemos, já falamos sobre isso, tanto em Brasília como em São Paulo. Segundo, ele disse que foi para defender a democracia.
querendo adicionar o número 5, querendo fechar o Supremo Tribunal Federal, querendo assassinar os ministros do Supremo, atacando os poderes constituídos, defendendo ditadura, defendendo, entre aspas, o que eles chamam os criminosos nazifascistas bolsonaristas de artigo 142, a tal que não existe, intervenção militar. Que democracia! Mentiu novamente ao mundo, que nem entendeu, porque nem sabe do que ele estava falando, né? E aí você fecha tudo isso e chega à seguinte conclusão, que o mundo inteiro vai aumentar o isolamento. Se vai aumentar o isolamento. Se o Brasil já era um país isolado e o Biden fez tudo para não encontrá-lo, que ele ia falar em seguida, arrumou um jeito, claro que havia algumas medidas sanitárias, mas fez questão de não encontrá-lo, porque o governo brasileiro queria, de alguma forma, que ele se encontrasse, mesmo que rapidamente, para tirar uma foto. O Biden falou, ninguém quer tirar foto com esse assassino, né? Eu não sei o que aconteceu com o Johnson, o que passou pela cabeça do Boris Johnson, de se encontrar com o Bolsonaro, e foi uma coisa patética. O Bolsonaro também falou lá que não tinha tomado a vacina, e o Johnson dizendo que tomou 2, que inicialmente era contra a vacina, lembra-se, né? Tomou 2 doses e estava querendo vender a vacina britânica. Será que a assessoria dele não informou quem era o Bolsonaro? Como é que ele se relacionou com a questão da pandemia? Inacreditável. Agora, o presidente da Polônia, tudo bem, pobre Polônia, que tem um nazifascista, antissemita, racista, né? Um homem perigoso, isolado dentro da comunidade europeia, e ninguém quer encontrá-lo, né? A Polônia, que já passou por tantas tragédias ao longo da sua história, agora passa por mais um difícil momento com esse presidente nazifascista que lá está e que se encontrou com o Bolsonaro. Então, é interessante que cai por terra, e essa me parece uma questão muito importante, no dia 9, né, a declaração à nação que o Temer fez, aquele texto infantil, ginasiano, medíocre intelectualmente, mal escrito, sem nenhuma ideia, pobre, né, produzido pelo Temer, que não é acidental, essas minhas observações anteriores, para quem foi o redator, né, e que deu a ideia de que aquilo era um monumento que ia entrar na história do Brasil. E que, além de ser um grande documento, uma espécie de discurso do Churchill, ou, se preferir, o Dudu Bananinha, o Xuxo, porque o Churchill, segundo o Bananinha, é Xuxo. Bem, que ele também não sabia quem era. Ele também não sabia, que ele não sabe nada. Não, nós estamos entre ignorantes. Bem, aí aquela declaração à nação, aquilo ia marcar, seria o grande momento do governo Bolsonaro e de sua conversão à democracia. Não só o documento era de uma pobreza fantástica, como também aquilo era uma farsa. E nós falamos que aquilo era uma farsa. Aquilo lá tinha servido para o Temer vender um poder que ele não tinha junto ao presidente da República. Aquela gravação do seu marqueteiro não é acidental, não. Aquilo lá foi planejado. Fizeram aquele jantar, convida as pessoas e o marqueteiro filma, né, para dar uma ideia de que o Temer tinha um poder fantástico, tinha um poder tão grande que ele até achava engraçado aquelas supostas piadas apresentadas pelo rapaz naquele jantar, que realmente dá medo até de passar ali na porta. Depois ficamos sabendo que eles devem um IPTU fabuloso, né? Tem uma longa história, né? É incrível que eles não se corrigem, né? E, então, aquela declaração, a nação era uma grande fácil. E para completar, ele ia dar uma entrevista, etc., tal, Bolsonaro, e aí cair fora para o Brasil. Não tem condições. Foi um desastre a participação brasileira, de tudo, desde eles comendo na sarjeta ali, né, comendo pedaço de pizza, tal, né, insisto, só faltou fazer assim, etc., dentro, que foi aquela, porque ninguém queria recebê-lo, não pode ficar em ambiente fechado, café, restaurante, academia, etc., né? Entre o G20 é o único, entre os países do G20, que tem esse comportamento. O pronunciamento foi desastroso. O Brasil vai ficar mais isolado internamente, e aí vamos às questões internas, para fechar a nossa conversa de hoje, demonstrou que só há um caminho. Não tem conciliação com genocida, com alguém que é negacionista e nazifascista. Não tem negociação política, não há qualquer possibilidade de diálogo, porque é uma contradição antagônica. É isso que tem. Não adianta querer tergiversar e empurrar para o ano que vem, vir com o argumento, bem, agora é o ano da eleição, não podemos fazer nada, não. Ele vai ensanguentar o processo eleitoral. Teremos guerra civil, esse Brasil vai estar pegando fogo, ninguém vai pôr um centavo aqui, vai disparar a inflação, que já está disparando, né? Vai aumentar o desemprego, o caos econômico, né? A desorganização econômica e o caos social. É isso que ele quer.
E nós estamos alertando, 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 alertando. Nós estamos caminhando para isso. Isso é gravíssimo. Temos, então, não basta, e a Constituição dá todos os instrumentos para tal. Portanto, a história de que a declaração à nação do dia 9, né, e a ida dele agora, no dia 21, né, a ONU fecharia esse arco de conversão à democracia interna e de um reposicionamento externo, como muitos diziam. Não aconteceu nada disso, como nós sempre falamos nesse espaço. E, mais uma vez, me desculpe, acertamos. Mais uma vez, era tudo uma farsa. Seria uma tragédia a participação. Nós anunciamos em outras lives o discurso da ONU. Né? Vai esperar o quê daquela caterva? Vocês viram aquela foto daqueles na calçada? Dá medo, parece assaltantes. É uma malta, gente perigosa à ordem pública. Olha, se passasse uma viatura da polícia de Nova York, prendia. Né? Quer dizer, aquilo lá é o Brasil? Claro que não é. Um Brasil que tem presença internacional, que é respeitado internacionalmente? Claro que não. Todo mundo, os chefes de Estado, os chefes de governo, sabe quem é Bolsonaro. Ninguém quer saber do Brasil. E os investidores, ninguém vai pôr um centavo. Só que é o caos. Sabem que ele quer explodir o país. Ele é um terrorista. Ele saiu do exército com desonra. E fomos, mais uma vez, tremendamente humilhados. É triste ver, porque ele fez um pronunciamento brevíssimo, não disse nada, não tem conteúdo algum positivo, nada. Ao contrário, bateu na tecla do negacionismo, defendeu o genocídio e com uma concepção, uma visão de mundo nazifascista. E os exemplos que eu apresentei está claro. Ele falou contra a vacina. No fundo, falou contra a vacina. Defendeu o tal de tratamento precoce que toda a comunidade científica internacional já disse que é um absurdo e que pode levar à morte. E levou no Brasil à morte de milhares de pessoas, do qual ele é o responsável, deputada. Quando ele manda tomar cloroquina, ele matou gente. Matou gente. A gente aqui não tem rabo preso com ninguém. Quer dizer que, se fosse o Lula, a gente falaria isso. Sendo o Bolsonaro, não fala? Quer dizer que princípio depende da pessoa, do partido? Claro que não. Princípio é princípio. Né? Que está aqui, na Constituição. Por isso que muitos falam, mas espera, você também critica o governo Bolsonaro há tanto tempo, mas criticava o governo PT? Eu falo sim. E por quê? As pessoas que têm discernimento, que não têm rabo preso com ninguém, falam, porque você manteve os princípios, e esse é o nosso caminho. Né? Você tem um princípio, que é a defesa do ordenamento legal, o respeito às leis da República, o decoro no exercício da função pública, que o Bolsonaro rebaixou a presidência da República à sua altura moral e a toda a caterva que o sustenta. E isso é inequívoco, não tem jeito de tergiversar, né? De buscar algum tipo de exemplo. Está mais que comprovado quem é governo Bolsonaro, é esse Wagner do Rosário, o Rosário, sem o do. É um jeito esse, é um moleque. Acho que foi o senador Otto Alencar. Chamou ele de moleque. É um moleque. A forma como ele agiu em relação à senadora Simone Tebet, o que é aquilo? É bolsonarismo. Então, você faz uma ligação a esse Wagner Rosário, né, esse moleque, de acordo com o senador Otto Alencar, com o Bolsonaro, falando na ONU. Isso faz parte dessa caterva nazifascista. É isso. Não tem jeito de se iludir, não tem declaração à nação que encubra isso. Não tem Temer. O que o Temer, esse gênio da raça, né, que durou tão pouco, nós não falamos que isso daí não se sustentava em nada? O que ele acha do pronunciamento do Jair Bolsonaro, de qual ele tem hoje uma enorme influência? Né? Não tem influência nenhuma. Era uma farsa. Era uma farsa. Deu para entender que isso aqui é uma grande farsa. Não tem como alguém enganar. Só se a pessoa tem o objetivo de se locupletar com algum benefício de alguma lei, de alguma ação governamental. Uma grande farsa, né? A declaração à nação, que serviu, naquele momento, para o Bolsonaro ganhar tempo. E nós cantamos a bola aqui. Era para ganhar tempo, para voltar a avançar e atacar as instituições, como fez na ONU. Então, o Temer fez o papel, né, de servir de capacho do Bolsonaro. Esse é o papel. Não é ele, Temer, que usou o Bolsonaro, é o Bolsonaro que usou o Temer. Então, o Temer, que é o grande esperto, fez o papel do trouxa, ou quis fazer o papel de trouxa. Também aí, não sei, isso é com ele. Né? Porque o Bolsonaro é esse que nós vimos na Assembleia Geral da ONU, humilhando o Brasil,
né, aumentando o isolamento diplomático do Brasil, atacando a vacina, defendendo remédios que levam não só não são eficientes para combater a Covid-19, como levam à morte de milhares e milhares de brasileiros, né? E ainda diz que uma manifestação golpista ditatorial nazifascista era para defender a democracia, a nova língua do livro 1984, exposto em nome do Brasil por um criminoso, por um genocida, por um assassino, um corrupto, um sócio do escritório do crime no Rio de Janeiro. Ele tem parte, né? E agora, inclusive, quando vão abrir o segredo, né, melhor dizendo, bancário telemático dessa Ana Vale, vai ficar comprovado ainda mais isso. E eles são desse jeito. Eles são, sim, gente marginal, como o Queiroga fazendo assim em Nova York, como esse Wagner Rosário hoje agindo de forma criminosa em relação à senadora Simone Tebet, e o Jair Bolsonaro humilhando o Brasil. Percebam? Não tem ninguém que se salva no interior dessa caterva, como nós sempre dissemos. Não vamos dizer, tem a senhora lá, a Boi Bombeiro, né? A Tereza Boi Bombeiro Cristina, que nada. Conivente com tudo isso. O capitão Tarcísio, que capitão Tarcísio é um falastrão, inaugura ponte de 20 metros. É isso. Eu acho que deu para a gente dar um apanhado geral. Foi muito ruim, ele vai voltar para cá derrotado, e olha, mais uma previsão, e vai ocorrer. A temperatura política vai subir. O STF vai claramente se posicionar contra o criminoso Bolsonaro. O Senado deixou bem claro a sua posição, os partidos políticos estão se mobilizando e as ruas vão começar a dar a sua resposta. E a economia, cada vez, vai se agravar a crise econômica. A impopularidade dele está com 53%, vai passar, vai chegar a 55%, 56%, e a crise vai se aprofundar. E só há um caminho para resolver essa questão. Fora Bolsonaro, impeachment já, de acordo com o que determina a Constituição. Se você gostou dessa e de todas as outras lives do meu canal, comentários, entrevistas, né, tem muita coisa, você sabe, indique o canal para uma amiga, um amigo. O canal já tem 638 mil inscritos, mas muito obrigado mesmo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Eu gosto muito do clube de membros. Nós criamos uma coisa muito legal e tem um material exclusivo que a gente produz para o clube de membros. Bem bacana, cliquem lá, uma coisa super legal, tenho certeza que vocês vão gostar. No Twitter podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de cursos www.cursodovilla.com.br. Temos 3 cursos que dialogam entre si: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. E os 3 dialogam entre si e explicam, ajudam a compreender, melhor dizendo, a conjuntura complexa que nós vivemos agora aqui no Brasil. Dê uma olhada que vocês vão ver que é bem legal, bem bacana e tem todas as informações ali. E lembro também que no Instagram da minha mulher, lá já tem coisas para a gente ver, coisas bacanas no campo da moda, no campo da gastronomia, né, de paisagens europeias, da arquitetura, de museus, tem bastante coisa, é bem bacana. @Letícia de Castro Villa Oficial. Vamos nos encontrar amanhã, porque nós trabalhamos, assim como os indígenas trabalham, ao contrário do que diz o mandrião Bolsonaro. Esse que é mandrião. Até amanhã.